Abra a tua Bíblia em Marcos, no capítulo 2. Marcos, no capítulo 2. Eu quero, a partir de hoje, aqui nos cultos da noite, domingo, iniciar uma série de mensagens chamada Vinho Novo, Estrutura Nova. Diga comigo: vinho novo, estrutura nova. Amém? Quero iniciar esse tema e aos poucos falando contigo a respeito disso. Marcos, então, no capítulo 2 e no versículo 18, diz: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres, diga comigo: vinho novo em odres novos. Amém? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Te convidamos, Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse ambiente, em nossos corações. Ministra em nós. Nossos corações estão abertos para a tua preciosa palavra. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que a pergunta que foi feita a Jesus, ela parte de uma quebra de paradigma dos discípulos. A pergunta feita é: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? A pergunta aqui é feita a partir de uma quebra daquilo que se fazia naquele tempo. É mais ou menos como dizer: os teus discípulos não fazem o que todo mundo faz. Os teus discípulos não fazem o que toda a classe política, religiosa faz. Então a pergunta, ela parte desta quebra de paradigma, de uma mudança de movimentação dos discípulos de Jesus. E é interessante isso, eles não estavam fazendo o que todo mundo estava fazendo. E é interessante porque, para que você compreenda melhor, entenda melhor o contexto dessa palavra, desta conversa, deste trecho que nós acabamos de ler, nós precisamos entrar no mundo da época, mergulhar, no contexto histórico do primeiro século. E lembre que Jesus e os discípulos, eles estão dentro de um contexto da lei de Moisés. Eles são judeus, eles estão no primeiro século, e eles estão vivendo o contexto da lei mosaica, da lei de Moisés, dos profetas, do Antigo Testamento. E quando eles são questionados sobre esse tipo de tradição, o que é muito interessante é que os discípulos estavam se movimentando de uma maneira diferente, mas não quebrando a lei de Moisés. Eles não estavam fazendo nada errado, eles não estavam quebrando nenhuma lei mosaica. Pelo contrário, o que estava acontecendo aqui é que ao longo dos anos, do passar dos anos,
os rabinos e líderes da época criaram livros, criaram regras, começaram a criar regras e tradições que iam além da lei de Moisés. Talvez a ideia era organizar as coisas, mas o que acabou acontecendo foi que eles começaram a criar regras e tradições além da lei, coisas que não estavam na lei de Moisés. Isso aqui é um ponto interessante. Por exemplo, em Marcos, no capítulo 7 e no versículo 8, em mais uma dessas conversas, o Senhor Jesus diz: agora os discípulos aqui, os fariseus e os escribas, perguntaram a Jesus por que os discípulos não viviam conforme a tradição, porque não faziam a lavagem cerimonial das mãos antes das refeições. E aí no versículo 8 Jesus diz: rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Diga comigo, humana. Eles estavam guardando a tradição de quem? Dos homens. Versículo 9, disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Isto daqui, irmãos, é algo comum ao sistema religioso. Os homens se reúnem e criam suas próprias regras, o seu jeito de ser, o seu jeito de fazer, e questionam aqueles que não andam na mesma movimentação. Mas note, os discípulos não estavam quebrando nenhuma lei de Deus, não estavam quebrando nenhuma lei de Moisés, eles simplesmente não estavam se movimentando, andando de acordo com a tradição dos líderes da religião da época. Isso aqui me chama a atenção. Quando a gente lê esse texto, o Senhor Jesus diz que vinho novo só pode ser derramado em odres novos. Todos os biblistas, teólogos, especialistas sobre esse texto, eles entram em um consenso em que parte do significado desta conversa é que o Senhor está dizendo que Deus está fazendo algo novo, mas este novo de Deus não se encaixa em velhas estruturas. O novo de Deus não se encaixa nas velhas estruturas criadas não por Deus. Criadas por quem? Pelos homens. Eles entram neste consenso. O que o Senhor Jesus está dizendo é que Deus vem derramando algo novo, então é necessário uma nova forma, uma nova estrutura, um novo sacerdócio. Lá em Hebreus, no capítulo 7, no verso 11 diz: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. No versículo 18 diz: portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a quem, irmãos? A Deus. Esse texto de Hebreus 7 está dizendo que Deus fez algo novo por meio de Jesus Cristo. E nesta conversa, Jesus está dizendo que o novo de Deus precisa ser recebido com um coração novo, com uma estrutura nova, com um novo sacerdócio. Que o novo de Deus não cabe em velhas estruturas humanas, mas que o novo de Deus só cabe em um coração novo, dado por Deus. É interessante. Deixa eu te dizer uma coisa. O novo de Deus
hoje, não significa algo que nunca foi feito. Às vezes o novo de Deus quer dizer voltarmos a antigas verdades bíblicas. Às vezes o novo de Deus significa que nós precisamos voltar a um lugar de oração, voltar a um lugar de comunhão, voltar até um lugar de jejum. Porque o texto diz, e o Senhor Jesus não disse que eles não iriam jejuar, mas sim que não era momento para jejuar, mas que no momento certo eles também deveriam jejuar. Esse texto também fala que do que adianta alguém que não nasceu de novo, alguém que não é um odre novo, alguém que ainda tem estruturas velhas, que tem ideias velhas, alguém que ainda não nasceu de novo, do que adianta essa pessoa jejuar? Porque quando você jejua e busca Deus, você está buscando vinho novo que vem de Deus. Eu vou te explicar melhor o que significa esse vinho novo. Uma unção nova, o mais de Deus. Só que se isso vier sobre uma estrutura antiga, sobre alguém que não nasceu de novo, isso vai se romper e vai se perder aquilo que é precioso e que vem de Deus. Então, o novo de Deus pode significar não algo que nunca foi feito, mas quem sabe retornarmos a um lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Mas sempre que Deus faz algo novo, seja algo que já foi feito, que está sendo feito de novo, ou seja algo totalmente novo, independente do que Deus estiver fazendo, sempre será necessário um manejo das estruturas, sejam elas pessoais ou corporativas. Deus está sempre trabalhando em nós. Amém ou não? Tem uma imagem que eu mandei, não sei se está aí, se tem como colocar, acho que lá na projeção é melhor, vai ficar melhor na projeção para o pessoal ver. E o sentido do que Jesus está falando, porque perceba, ele é perguntado sobre jejum, e aí ele responde sobre vinho e odres. No primeiro momento parece, que sentido que tem nisso Jesus? Você foi perguntado sobre jejuar ou não, e você responde sobre vinho e sobre roupa velha e roupa nova. Mas perceba, quando nós pegamos esse sentido do vinho, de novo mergulhando no contexto do primeiro século, o vinho novo no tempo de Jesus não significava apenas um vinho recém-feito, mas um vinho ainda em fermentação. E durante a fermentação o vinho ele se expande, e por isso exige odres novos. Os odres eram feitos de couro ainda flexível, significa trabalhável, maleável. Por que não odres velhos? Porque o odre velho já havia passado por fermentações anteriores, porque eles já estavam rígidos, ressecados, eles não suportariam a pressão do vinho novo. Então Jesus ele está usando uma imagem cotidiana, óbvia, para os seus ouvintes. Talvez hoje falar em vinho novo e odres novos, para a igreja do século 21, em 2026, não faça muito sentido. A gente nem conhece um odre daquela época. Quando a gente fala de vinho, você lembra de marcas caras, quem sabe, né? Garrafas bonitas de vinhos, mas na época era diferente. E o que o Senhor Jesus está falando na época fazia total sentido para aqueles que estavam ouvindo. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Então Jesus não estava usando uma alegoria obscura, algo que eles não pudessem ter acesso. Jesus estava falando de algo que todos eles conheciam. Joaquim Jeremias, um dos maiores especialistas no contexto judaico de Jesus, afirma que essa imagem pertence ao núcleo da vida camponesa da Galileia, sendo compreendida imediatamente por qualquer ouvinte judeu. Então, mais uma vez, Jesus ele está usando uma linguagem compreensível da época para exemplificar verdades espirituais do reino de Deus. Preste atenção nisso.
todas as histórias de Jesus, todas as suas parábolas. O que são parábolas? Histórias com uma moral. Jesus contava muitas dessas histórias, fala lá do bom samaritano, ele fala da semente, enfim, a parábola do semeador, do joio e do trigo, da figueira. O Senhor Jesus utilizava muitas histórias. O que você tem que entender é o seguinte: todas essas histórias revelam verdades espirituais do reino de Deus. Jesus utilizava algo que faria sentido para as pessoas, que elas conheciam da sua vida cotidiana, diária. Ele falava: olha, um pastor, uma ovelha se perdeu, ele deixa as 99 e segue as outras, porque ele falava para um público que conhecia bem o que era ser pastor e cuidar de ovelhas. Falava de vinho para um povo que estava acostumado no dia a dia a consumir o vinho. Mas não te esqueça que todas essas histórias revelam verdades espirituais do reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, parte do que Jesus está dizendo, quando ele fala que é necessário que um vinho novo venha sobre odres novos, então vinho novo sobre estruturas novas. Diga comigo mais uma vez: vinho novo, estrutura nova. Parte do que ele está dizendo é: o reino de Deus está chegando em Cristo Jesus, e esse reino não cabe nas velhas estruturas religiosas criadas pelo homem. É por isso que quando nós falamos de Jesus para alguém, nós dizemos: não é sobre igreja, não é sobre ser evangélico, não é sobre ser cristão. Ok, nós estamos na igreja, nós somos evangélicos, nós somos cristãos, mas é sobre Cristo. É muito mais do que uma religião. O mundo diz que nós somos religiosos, mas na verdade o que nós somos é discípulos de Jesus. Jesus não é uma religião, Ele é verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é uma pessoa. É muito além. Então Jesus está dizendo: este vinho novo revela o reino de Deus, é o novo de Deus, é uma unção nova, é algo novo que Deus está derramando em pessoas novas, em odres novos. E esse vinho é novo, significa que ele é dinâmico, ele continua em fermentação. Quando ele é derramado em você, ele vai expandir, ele vai trabalhar, ele vai modificar, ele vai abalar as tuas estruturas. Então esse é um ponto interessante. O novo de Deus, o reino de Deus, está sendo derramado em novas estruturas. Aqueles que são apegados a sistemas religiosos, a religiosidade, a práticas, a maneiras, a tradições, nós não somos contra essas coisas, mas essas coisas não são mais importantes do que aquilo que Deus está revelando em seu reino através de Cristo Jesus. Então, aqueles que querem manter esse tipo de influência, poder, através da religião, através do controle das pessoas, eles se agarram nessas coisas e eles tendem a não serem abertos para o novo de Deus. O reino de Deus, ele vai abalar as nossas estruturas, sejam elas pessoais ou corporativas, mas Deus vai mexer com as nossas estruturas. E quando eu digo isso, eu aqui não estou fazendo uma apologia a quebrarmos tradições, não é isso. Só estou dizendo, as tradições jamais devem ser mais importantes do que aquilo que Deus está fazendo em Cristo Jesus. Jamais. Nós precisamos ter as mãos abertas para o novo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer derramar um vinho novo sobre você, mas você está aberto para o novo de Deus?
Você está aberto para aquilo que Deus quer derramar na tua vida? Pode ser voltar a coisas antigas que você deixou de fazer, pode ser. Mas pode ser que Deus está fazendo coisas diferentes, novas, que você não está acostumado. Você está com as mãos abertas, você está com o coração aberto para aquilo que é de Deus? Óbvio, tem que ser de Deus. Óbvio, tem que ser bíblico. Mas o reino de Deus chega como um vinho novo, sendo derramado em odres novos. Amém, meus irmãos? N.T. Wright afirma: o vinho novo representa a realidade inaugurada do reino, que não pode ser domesticada pelos sistemas religiosos existentes. Não pode. Não pode. Quando o Senhor Jesus diz: os discípulos não podem jejuar agora, porque o noivo está com eles, Ele está dizendo que algo novo, algo sem precedentes, algo sem jurisprudência até então estava acontecendo, e os discípulos precisavam agir de acordo com o novo e não com o antigo. O noivo nunca havia andado entre eles, mas agora o noivo estava caminhando entre eles. Era necessário então que os seus discípulos agissem de maneira diferente diante de algo até então nunca visto. Não havia jurisprudência para o que estava acontecendo até então. Haviam profecias, falavam da vinda dele, mas agora Deus estava caminhando entre os homens, e os discípulos precisavam agir de acordo com o novo. Amém ou não? Jesus está dizendo, em outras palavras, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está operando na terra. Desde o início do seu ministério, nós percebemos isso. O Senhor Jesus deixa isso claro, tanto em palavras como em ações. A gente volta em Marcos capítulo 1, no versículo 14, diz: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. É interessante, Jesus diz na sua pregação: o tempo está cumprido, o tempo da minha vinda chegou, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, creiam no evangelho. Irmãos, eu ouso dizer que nós temos vivido um tempo muito diferente. Sinais estão acontecendo. Eu não sei dizer quando Jesus vai voltar, eu não sei se é na minha geração, tomara que seja, mas eu não sei se é, não sei se é daqui 100 anos, eu não sei se é daqui 40 anos, eu não sei, mas uma coisa eu sei: nós estamos vivendo tempos sem precedentes. Um novo sistema mundial está se formando. Você olha a movimentação das nações, Rússia, China, Estados Unidos, você vê uma movimentação diferente. Deixa eu te dizer, o teu coração tem que estar preparado. Jesus está voltando, seja agora, seja daqui 100 anos, eu não sei, mas algo novo está acontecendo. O principal não é nem a movimentação das nações, o principal é saber que Deus tem um vinho novo para nós. Deus tem um vinho novo para nós. Desde o início do ano, eu tenho uma palavra no meu coração, que é a palavra de Eliseu: uma unção dobrada. E eu tenho orado por isso, eu tenho buscado isso. Senhor, eu oro por uma unção dobrada, o dobro de milagres, o dobro de salvação, o dobro de batismos, o mais de Deus sobre nós. Eu não quero passar a minha geração sendo um evangélico. Ah, que legal, sou evangélico. Ah, que legal, sou cristão. Não. Jesus, na sua oração, quando ensina os seus discípulos, ele disse: vocês devem orar que venha o teu reino aqui na terra como ele é feito no céu. Parte da nossa missão é trazer o reino de Deus na terra. E Jesus, em sua pregação, dizia isso: o reino de Deus chegou. Irmãos, nós não podemos esquecer
que o mesmo reino que chegou há 2000 e mais de 26 anos atrás, continua operando entre nós. Esse reino não foi embora. Jesus diz: o reino de Deus chegou, se cumpriu. Só que agora esse reino depende de nós. Esse reino depende de nós. O tema do congresso será proclamação. Nós precisamos proclamar com palavras e com atitudes o novo do reino de Deus. E Jesus deixava isso claro. Jesus foi diferente. Me chama muito a atenção. Até então, os religiosos tinham o seu sistema, o seu jeito, a sua forma, mas Jesus vem quebrando esses paradigmas. Você já percebeu? Ninguém, até Jesus, chamou Deus de Pai. Essa expressão é uma expressão original de Jesus. Até então eles chamavam Deus de Adonai Elohim, Senhor Deus, ou outras palavras. Mas Jesus chega e diz: vocês devem orar Abba, Pai nosso que está no céu. Jesus muda as coisas. Jesus mostra que Deus tem algo novo, que Deus tem um vinho novo para derramar sobre quem é uma estrutura nova, quem está aberto para o novo de Deus. Quem está aberto aí para o novo de Deus pode dizer amém. Ainda no versículo 22 aqui do capítulo 1 de Marcos, diz: e maravilhavam-se com sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Jesus ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os religiosos da época. Era diferente. Os religiosos tinham o seu sistema, tinham as suas coisas, eloquência, etc, etc. Mas Jesus era diferente. Quando ele pregava, havia algo que emanava dele, havia autoridade, havia um vinho novo, havia o novo de Deus. As pessoas estavam cansadas do velho, do antiquado, não no sentido externo, estético, eu estou falando interior, né? Aquele mofo espiritual. E Jesus vem com o novo, né? Quem sabe os religiosos cheiravam aquela naftalina espiritual, mas Jesus vem com um vinho novo sobre eles, e aquilo traz um brilho no olhar, amém? Então tudo que Jesus fazia demonstrava isso, em suas palavras e também em suas ações. O reino de Deus chegou, e a gente vê isso em Lucas 17, no versículo 20, indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Em outra tradução, está dentro de vocês. E em tantos outros textos, nós percebemos esta quebra de forma, de paradigma, curas, milagres, libertações, que na verdade são essa manifestação do novo de Deus, do reino de Deus, em uma forma nunca vista antes. Jesus estava na sinagoga, e aí um homem manifesta um espírito maligno, Jesus o repreende, o homem é liberto, e as pessoas dizem: nossa, como que pode? Até os demônios se submetem ao seu nome. Algo novo estava acontecendo, algo novo de Deus, amém? Então, Jesus diz aqui: o reino de Deus não vem com visível aparência, ele está operando dentro de nós. Uma das coisas que me fascina no Evangelho, e que para mim faz todo sentido, é que o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Começando pelas suas misericórdias. A Bíblia não diz que a cada manhã as suas misericórdias se renovam e são a causa de não sermos consumidos? Todas as manhãs Deus derrama misericórdias novas sobre você e sobre mim. Há um novo de Deus para nós. Ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável. Não importa quantos anos de fé nós temos, há um novo de Deus disponível para cada um de nós. Quem crê nisso pode dizer amém?
A frase "o reino de Deus está próximo" também pode ser traduzida como "o reino de Deus está ao seu alcance". E o motivo aqui é linguístico. O verbo grego por trás de "estar próximo" também é definido em léxicos como estar à mão, ao alcance, iminente. Isso aqui me chama a atenção, porque quando Jesus diz o tempo foi cumprido, o reino de Deus está próximo, Ele está dizendo: o tempo foi cumprido, o reino de Deus está ao alcance de vocês. Deus fez aquilo que era necessário para que o reino de Deus pudesse estar ao nosso alcance. Agora nós temos a liberdade, a oportunidade, está disponível a nós tocarmos no reino de Deus. O novo de Deus está disponível para você e para mim. Mas o novo é derramado em estruturas novas. O novo está disponível. Deus tem mais. Deixa eu te perguntar: onde é que você vai estar daqui 10 anos? Onde é que eu vou estar daqui uma década? Como estará a igreja em Viamão daqui 10 anos? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: daqui 10 anos Deus tem vinho novo para nós também. É um novo de Deus. 2026 não vai ser mais um ano. Mais um ano. 2026, não. Eu entro esse ano com uma expectativa: há vinho novo para nós. Eu não sei o que Deus vai fazer. Coisas que Ele já fez, coisas totalmente novas. Eu não sei se Ele vai nos levar a alguns princípios, a lugares que nós deveríamos voltar. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus tem vinho novo para quem se torna uma estrutura nova. Deus tem algo novo para você, amém? Então, significa, existe uma revelação do reino nova e que traz a nós a capacidade de tocarmos no novo de Deus. Mas eu encerro dizendo: o novo de Deus precisa de novas pessoas. O vinho novo precisa de odres novos. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos domingos. Mas eu não sei se você já percebeu, mas em Atos 2, quando houve o derramamento do Espírito Santo, uma das coisas que foram ditas sobre os discípulos era que eles pareciam que estavam embriagados. E tem uma tradução que quando Pedro começa a falar, ele diz: irmãos, não pensem que eles estão embriagados. Ele usa o termo mosto ou vinho novo. Isso me chama a atenção, porque o vinho novo é um desses sinais do mover do Espírito, do novo de Deus sobre os discípulos de Jesus. E eu te digo de novo: Deus tem um vinho novo para ser derramado sobre a igreja. Deus tem algo novo para ser derramado sobre nós. O que é necessário? Uma estrutura nova, corações novos, pessoas que estão abertas. Em primeiro lugar, ser um odre novo significa sim nascer de novo. Mas em segundo lugar, você que já é igreja, é não estar resistente ao novo de Deus. Nem sempre o novo de Deus é o que a gente quer. Eu brinco com a minha esposa, dizendo: poxa, eu orei anos e anos e anos e anos por um mover de Deus, por um derramar de Deus, por avivar. Aí, o Senhor, claro, tem feito na igreja muita coisa, mas uma das coisas que Deus tem feito, no primeiro retiro lá de mulheres, houve um derramar de Deus. Eu digo: pô, Senhor, eu estou orando aqui, quantos anos o Senhor derrama no meio das mulheres, nem estava lá. Pô, brincadeira. Sabe o que é interessante? Muitas vezes você ora por algo novo de Deus, mas Deus te dá uma coisa que não era sobre aquilo que você estava orando. O compromisso de Deus não é com o que a gente quer, irmãos. Deus tem propósitos, Deus tem planos. Nós estamos orando sem saber sobre o que Deus quer fazer.
mas nós estamos orando pelo propósito de Deus, seja qual for. E Deus continua fazendo e quer fazer, não só no meio das mulheres, até porque nesses 24 anos Deus fez muito no meio da igreja, no meio dos homens, amém? Curando enfermos, libertando cativos, salvando os perdidos. E eu creio que Ele quer fazer mais. Sim ou não? Amém ou não? Mas Deus está procurando estruturas novas. Deus está procurando pessoas com as mãos abertas. Eu cito de novo aqui. Um dia eu estava vendo um documentário no Netflix. Era sobre churrascarias, as melhores churrascarias dos Estados Unidos. Nem gosto de churrasco. Quem gosta de churrasco aí, diga amém, né? Tem um irmão nosso, Ricardo, que faz o American Barbecue. Eu estou tentando convencer ele para no Avalanche a gente fazer um festival de American Barbecue. Já pensou? Vai ser bênção, hein? E aí, eu estava vendo esse documentário, e um dos mestres churrasqueiros lá, ele estava dizendo que ele recebeu essa tradição de fazer churrasco do seu pai. Só que ele dizia para o pai: pai, a gente precisa expandir, a gente precisa melhorar, a gente precisa se modernizar, a gente precisa agora utilizar o que há de mais novo. E o pai não, sempre foi resistente. E ele disse: o meu pai, eu achei interessante essa expressão, ele disse: o meu pai, ele tem as suas mãos fechadas, ele não está aberto para novas ideias, mas eu decidi, ele falou, eu decidi abrir as mãos, me abrir para novas ideias. Ele começou as suas churrascarias e hoje ele tem uma rede de churrascarias nos Estados Unidos. O pai continua lá, fazendo o porco do mesmo jeito, continua na mesma cidade, mas ficou um pouco menor, um lugar pequeno, não expandiu. E Deus falou comigo quando aquele homem disse isso: nós não podemos ter as mãos fechadas para aquilo que Deus quer fazer, as nossas mãos têm que estar abertas. Sempre o que Deus vai fazer, irmãos, é bíblico. Tudo que é de Deus é bíblico. Nunca vai ser contra a palavra, amém ou não? Sempre vai ser na palavra, não há dúvida. Mas a forma como Deus vai fazer pode ser diferente do que a gente já viu ou não. Uma coisa eu sei: Deus tem vinho novo para odres novos, para estruturas novas, para mãos abertas. Deus quer derramar algo novo sobre você. Diga aí para quem está do teu lado: Deus quer derramar um vinho novo sobre você. Deus tem vinho novo para a igreja. Deus tem vinho novo para a igreja. Baixa a tua cabeça onde você está.